Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Gente, um ano se passou, mais um ano, né, Larissa? E é muito bom aqui estar com vocês de novo. Graças a Deus, agora diplomada. Enfim! E ao retorno das atividades. Mas esse episódio vai ser um episódio incrível. Por quê? Vamos planejar o 2026. É o último episódio do ano, né, Larissa? Verdade. Lu, parabéns pela Obrigada. formatura. Agora é biomédica. Biomédica, diplomada. Muito bem. Formou lá na FEP, Maravilha Gold. Não. Onde que é? Como é que chama? Uniaselv. E que fica lá na FEP. É A uma FEP, parceria. não, na verdade não. A Uniaselv é uma faculdade que tem aqui em Itapá e eu faço a pós-graduação na FEP. É Por isso verdade. que Você eu tô também lá. tem uma pós. É, tô Menina, terminando você a faz pós. tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Lu, mentira. Juro. Adoro. Me conta dessa pós. A pós é Estética Avançada e Saúde. E a FEP, eles ofereceram para mim fazer o último ano da faculdade já conectado já com essa pós. Porque aí o ano que vem eu termino a pós e já tô, além de diplomada, já tô pós-graduada também. E o que isso muda na prática, assim, do que você já sabe fazer? É que, na verdade, quando a gente forma biomedicina, a gente tem uma formação geral de todos os Como se fosse tipo um clínico geral. Exatamente. E a especialização, ela vai me dar formação para atuar na área da estética. Eu já sou formada em estética, porém, eu posso já estar atuando na estética por ter essa formação anterior. Mas ela vai trazer uma visão mais ampla desse mundo novo da estética que Muito veio bem. agora. Uma atualização, né? Uma estética mais integrativa, uma estética regenerativa, que eu estava falando com a Ana antes. Então, vai trazer mais conteúdos, mais técnicas novas, e além de priorizar a saúde. E quando que termina a pós? Junho. Amém. Oremos. Oremos. Tudo isso pra gente falar que hoje, como sempre, a Lu adora trazer esse tema planejamento. E por coincidência, a Ana, que vocês já conhecem, esteve aqui do Cafetelier. Maravilhosa. A Ana vai se reapresentar, porque vai que a pessoa não viu esse episódio. Exatamente. Está aqui também para falar de planejamento, porque a gente que empreende precisa entender que se você quer ter resultado com o seu negócio, começa pelo plano. Onde já se viu, tudo é um plano, gente. Desde que a gente é criança, você assiste lá, o Pica-Pau faz o plano, aquele outro bichinho lá que sempre dá ruim no final, mas ele faz um plano. E o interessante é fazer o plano e pôr em prática. Porque assim, eu esse último ano, assim, eu percebi muito que tudo que eu coloquei no papel, eu sempre faço, gente, no celular, é legal vocês fazerem isso. Eu faço meu mapa anual aqui com todas as minhas metas no celular. Então, toda hora que eu vou desviar do meu projeto, da minha direção, da minha jornada, eu já olho aqui, ó, tudo que esse ano, eu tava conversando com a Ana, foi um ano que eu decidi não ter gasto mais em cartão de crédito. Então, assim, guardei o cartão. E o próximo ano já vai ser um ano assim, mais próspero em relação às finanças. Que vem aí. E aí, toda vez que eu olho aqui que eu vou comer um doce, que eu tava em dieta, aí eu falo assim, nossa, a mocinha tá aqui com a calça larga. Aí você lembra sempre do seu propósito. Do seu para quê. Do seu para quê. Então, agora essa próxima semana, agora que a gente tá acabando o ano já, eu já faço o meu outro, porque no dia 1º já tem um novo aqui. Muito próximo bem. ano. Gostei tem que da planejar estratégia. muito pra estudar tanto assim também. Eu amo, Porque a gente. gente tem que tomar decisões. Sim. Ô, Ana, e o que você descobriu aí nessas últimas jornadas suas que eu vi também que você foi para Belo Horizonte, tá bem engajada com o pessoal do Sebrae. Também eu vejo que você tem uma família que empreende ali, já tá nessa vida de empresário já tem algum tempo e também você contou um pouquinho aqui da sua jornada. Conta o nome da sua empresa, mais uma vez, e por que esse tema planejamento combinou com você? O que você aprendeu aí ultimamente pra gente trocar aqui com as nossas empreendedoras? Bom, primeiro, muito prazer de novo, ouvintes desse podcast maravilhoso, porque eu sou uma ouvinte assídua do podcast, então eu tô aqui também para escutar e para aprender sempre com a Larissa e com as convidadas e convidados. Meu nome é Ana, eu tenho uma empresa de café especial, o Cafetelier é uma marca de cafés especiais. E esse ano eu foquei bastante no B2B. Então, assim, essa questão do planejamento junto com o Sebrae veio com uma expansão da empresa. E aí eu aprendi bastante coisa. Eu estive em Belo Horizonte num podcast que foi feito pelo Sebrae Minas pra gente falar sobre vendas e como ampliar as vendas nos canais digitais. Então, esse ano eu trabalhei muito o Omnichannel, né? Que é divulgar o Cafetelier em vários marketplaces, colocar ele nas lojas online
além do regional. Então, assim, é uma estratégia tanto de branding, quanto de planejamento, quanto de canal. E aí a gente veio para conversar disso também, para trazer para as pessoas aqui algumas visões que podem ajudar no planejamento 2026 e como organizar esse planejamento dependendo do estágio da empresa. E aí você demorou um ano para fazer toda essa estrutura que você fez esse ano todo. Na verdade, tem 3 anos que eu tenho feito essa estrutura. Esse ano foi um ano muito mais potente e isso é uma coisa também que a gente tem que falar, né? Não é de primeira que você vai fazer o planejamento perfeito da sua vida e tá tudo certo. Existem diversas metodologias, você tem que testar as metodologias de planejamento, assim como a sua, que é um mapa visual, que é muito interessante. Tem algumas pessoas que são super visuais, então o mapa visual funciona bastante. Outras pessoas não são tão visuais, então outro tipo de metodologia vai trazer mais consistência nesse planejamento, porque assim como você falou, Lu, não adianta fazer o planejamento e não executar. Então, pra gente executar, a gente tem que estar alinhado com o que a gente gosta, com o que funciona pra gente, né? Então, assim, eu demorei bastante tempo para chegar no ponto que eu tô hoje, que é um ponto médio, a gente está sempre avançando, sempre aprendendo mais. E vim compartilhar um pouquinho dessas questões do Cafetelier, tanto do que já passou, quanto do que eu pretendo. Eu achei interessante que ela falou que ela já tinha a marca, certo? Então, assim, vamos supor, eu quero um direcionamento seu aí, para as meninas aí entenderem também com o negócio delas. Hoje eu tenho uma marca, mas eu vou fazer a transição agora, vai ter uma nova fase. Você pegou a sua marca, como que você começou? Putz, eu vou fazer isso agora. O que foi o primeiro passo, o segundo, até você chegar nesse consenso, desse planejamento aí que você fez? Na verdade, assim, o Cafetelier tem 10 anos, então há 10 anos eu empreendo. E empreender está em constante mudança, em constante aprendizado. E isso que você perguntou é muito, muito o que aconteceu comigo. Eu tive uma virada de chave, tanto na marca quanto no produto. Então, o que acontece? O Cafetelier ele nasceu antes da pandemia em Ouro Preto, como uma cafeteria aberta ao público, né? Uma outra proposta, trabalhava muito com turismo, trabalhava com hospedagem, pessoas de fora. E com a pandemia eu voltei para o sul de Minas e abri a torrefação. Então sempre chamou Cafetelier, eu sempre tive muito ligada com café, assim como você sempre teve muito ligada com a estética. Sim. Você fala dessa virada de chave, porque às vezes a gente faz algo aqui, mas que nessa mesma linha de pensamento, nessa mesma área, a gente pode atuar em diversos outros nichos e alinhar melhor esses processos, né? E eu venho alinhando, como eu falei, há 3 anos, porque pós-pandemia eu mudei completamente meu negócio. Meu negócio sempre foi café, mas ele mudou completamente. E há 3 anos eu venho alinhando um branding do Cafetelier enquanto marca. Marca local, regional, mas que tem um processo de expansão bem grande que a gente pode atingir aí o Brasil inteiro. Então, assim, passo a passo, né? A primeira coisa que eu percebi era o que o cliente precisa. E eu acho que essa é a pergunta número 1, assim, o consumidor, ele vai dizer muito... Ele tem que ser no centro, né? Ele tem que ser no centro e ele vai dizer muito sobre o que a gente pode construir a partir do nosso negócio. Porque, por exemplo, não adianta eu gostar de cafeteria, café especial com notas sensoriais de abacaxi. Se eu não tenho um público, exatamente, existe esse público, eu posso focar nesse nicho. Mas se eu não tenho esse público na minha mão, em que eu possa colocar o meu produto para esse público, né? E a gente chama de Product Market Fit, que é encontrar o produto perfeito para o cliente perfeito, no lugar perfeito. Então, eu desenhei o Cafetelier nesse processo de planejamento para que ele fosse um produto perfeito para o cliente perfeito daquele local. Então, eu cheguei numa marca que é mais consistente, que tem um perfil sensorial mais clássico e que tem uma linha apenas e não 10, 7, 8. Então, você teve um foco único num produto. Exatamente. Primeira coisa, então, você vai lapidar o seu diamante ali. É aquilo lá para deixar tudo bonitinho. Para depois você entender o que você vai entregar para os outros. Isso? Exatamente. O trabalho interno. Os outros me trazem, né, esse feedback. Então, assim, quais eram eu fiz 3 questões principais com os clientes, não clientes. E isso é muito legal, porque às vezes você tem um cliente fiel, ele tem uma visão enviesada do seu negócio, porque ele está muito próximo de você. Mas partir para o mercado B2B, partir para um supermercado, eu consegui enxergar um cliente que está mais distante de mim. E esse me dá respostas melhores para o que eu devo mudar, porque ele não está tão próximo, né? Sim. Às vezes a gente foca muito na proximidade e é muito legal porque há feedback também,
mas tem uma visão enviesada do seu negócio, porque ele tá juntinho de você. E aí eu fui perguntar, por que você toma o nosso café e não outro? Ou por que você não toma esse café? E aí, assim, entre 3 questões principais, uma era, café especial é muito difícil para algumas pessoas. É porque tem gente que fala que não tem paladar. E não entende. Isso. Fala, parece chá. Você sabe que foi isso? Porque, assim, eu sempre tomei café já moído. Você compra moído, né? E aí uma amiga minha foi na clínica e falou, Lu, vou te levar 2 saquinhos de café. Levou 2 grãos. Falei, mulher, mas como é que eu vou tomar isso? Ela falou assim, moe. Eu falei, mas moer aonde? Não tem onde moer. Eu tenho cápsula. Falei pra ela, cápsula e pó. Ela falou assim, você não tem liquidificador? Falei, desse jeito. Falei, tem. Ela falou assim, então você vai moer e você vai tomar. Esse aqui é o torra clara, esse aqui é o torra escura. Falei assim, vai dar um trabalhão, né? Gente, aí a hora que eu moí, fiz o primeiro café que era claro. Mas não, pra mim, eu gosto de café, entendeu? Meu marido olhou e falou assim, é chá. Beber esse negócio, não. Aí bebi, não tem gosto de café. Não tem. Aí eu fiz a torra escura. Esse daqui sim é café. Então, assim, as pessoas, no geral, a gente não tem essa mentalidade. A gente só enxergou a vida toda o café escuro. Então, você não vai atingir um público que toma café todo dia na garrafa, lá que coa. E eu achei interessante isso você colocar. Você chegou a colocar no mercado, então? Sim, tá no mercado. Tá bem aqui em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Porque agora as pessoas... Eu tenho agora um moedor. Sim, as pessoas... mas isso depende muito da comunicação, Lu. Porque o que eu falo, assim, não é só a dificuldade do café especial é difícil. Porque muitas comunicações colocam o café especial não só como difícil, mas inacessível. Então, se eu te dou um café e te apresento um moedor, e te apresento os grãos, e comunico isso claramente com você, e te explico sobre a torra, você se encanta. Sim. Ao invés de falar assim, isso aqui é maravilhoso e o que você sabe, deixa pra lá. Então, aí não é assim que a gente deve comunicar, né? Contando a história, né, na verdade. Passo a passo, né? Ana, você estava falando, então, que você colheu esses feedbacks. Aí o primeiro foi esse. Exato. E depois você falou que tinha mais outras 2 percepções. Exatamente. A segunda é exatamente o que a Lu falou sobre a torra. Então, eu foquei muito em divulgar a torra. Então, todo dia tem vídeo da torra. Torrado com precisão é uma das nossas frases que a gente usa muito. Então, assim, usar a nossa comunicação, que é esse feedback do seu cliente. Então, a primeira questão é que era difícil, então eu facilitei. Então, tem café moído, tem café em grãos, né? Eu te ensino a fazer o café na própria embalagem. A própria embalagem já foi um pouco dessa parte da pesquisa, eu mudei. Inclusive, assiste o episódio anterior que a gente fala muito sobre embalagem. Aquele drip coffee que vocês fizeram? Drip coffee também. E tava com embalagem antiga, então agora ela mudou. E tem algumas outras informações ali que são informações coletadas de clientes. Não porque eu achei bonito ou porque é legal, mas é porque é o que as pessoas precisam ler, saber e entender. Então, assim, a primeira questão é essa dificuldade, a gente tenta facilitar a todo momento, simplificar a sua escolha. A segunda é a questão da torra mesmo, é mostrar torrado com precisão. Por que o café é um pouco mais claro? Talvez fazer uma torra média. Então, assim, a gente trabalha com a torra média, a gente não trabalha com a torra super clara, porque ela não vai na maioria dos consumidores. Então, uma torra média já é suficiente para apresentar um bom produto e para dar esse fit com o cliente, com o consumidor no geral. Porque eu não quero só o consumidor nichado. Eu não quero esse nicho. Eu quero um nicho mais amplo, que é o nicho de saúde, né? Café especial não é só porque é paladar, é porque é saudável. Não tem mesclas, não tem... Porque hoje a gente fala muito, né? Que geralmente a pessoa torra, vem folha, vem um monte de coisa misturada. Mas olha de barata. Olha a sacada que eu já tive da explicação da Ana. Então, primeira coisa, você que é de outro nicho, só pra você entender, ela tá falando café com um produto em específico pra você entender o planejamento ali. Primeiro, você identificar seu produto e saber explicar sobre ele. Segundo, você ensinar e mostrar os bastidores de como o seu produto é desenvolvido e de como o seu produto vai agregar na vida das pessoas. É isso, né? Os 2 passos. E o terceiro, que é o fit mesmo do produto, é fazer, eu fiz, né, uma linha única, não precisa ser feita uma linha única no seu nicho, mas que linha é aquela que vai ser muito clara para o seu cliente. E aí a nossa terceira questão era chocolate caramelo.
E essa questão, assim, me pega muito até hoje, porque a gente tem um perfil sensorial que é blend, chocolate, caramelo, e não tem outros perfis no mercado ainda. Pode ser que venha a ter, então, as coisas mudam, a gente amplifica produto, amplifica portfólio, enfim. E essa questão do chocolate caramelo, ela me pegou muito com o cliente, porque eu falo que eu fiz pesquisa, porque eu fiz mesmo, em loco, eu estou no supermercado, eu estou comunicando com as pessoas. E aí um cliente mais velho, um senhor, ele tava na minha frente experimentando café, ele gostou do café, e aí ele me falou assim, não, mas tem chocolate caramelo? Eu falei, não, é um perfil sensorial chocolate caramelo, a gente coloca que é um perfil sensorial, mas a gente coloca essas palavras. Ele falou, não, porque o que eu tomo tem chocolate, e eu vou te mostrar. Eu falei, então me mostra. E era um café de uma outra marca, uma marca famosa, que tem escrito chocolate caramelo bem grande na frente. E aí eu falei pra ele, não tem. Mas assim, isso mesmo. Exato, mas a comunicação tava muito grande na frente Ele e ele achava que tinha. Então, pra você ver como comunicar, também vende, né? Claro que eu não vou fazer isso no meu produto porque não tem, e ele achava que tinha. E eu expliquei pra ele e ele entendeu um pouco, enfim. E as pessoas, elas têm que estar claramente com o seu produto, né? E essa marca colocou chocolate caramelo bem na frente e ele achou que tinha. E mesmo experimentando o meu café, ele ainda achando bom, ele preferia essa outra marca porque ele achava que tinha, acreditava na cabeça dele. Mas é tudo percepção. Mas eu vou falar com um consumidor agora. Pra mim, vocês colocavam uma essencinha lá pra ficar com gosto de chocolate caramelo. Porque assim. Porque a gente sabe que é só o grão de café. Mas da onde vem o chocolate dali? A gente fica nessa dúvida, né? Não tem esse conhecimento. É tudo muito novo. Mas é um mercado novo pro grande público, né? Exatamente, um mercado novo pro grande público. Pelo menos quando eu era criança, era mais aquele café de sempre, que a gente via ali, do saquinho antigo, e o extra forte, principalmente. Exato. Que tinha uma comunicação de que era superior, o extra forte, exatamente o contrário que né? Exatamente. O extra forte é o pior da categoria da BIC, você pode ler em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, há alguns anos atrás, né, ele era mais caro no supermercado, sendo o pior da categoria, com mais defeitos, né? Exato. Com mais impurezas dentro da bebida. E porque o branding era extra forte, ele é muito forte. Na verdade, ele é extra torrado porque ele tem tanto defeito que ele tem que mascarar. Mas, assim, colocar isso claro pro seu cliente e, assim, de uma forma honesta, né? Obviamente, não... Sabendo os seus valores, né? Eu acho que o mais importante quando a gente tem um negócio é realmente colocar o cliente no centro. Um dos grandes erros é que a gente se apaixona, às vezes, pelo nosso produto ou pelo nosso serviço e esquece do motivo inicial pelo qual a gente decidiu empreender. Porque quando a gente decide empreender, a gente fala assim, eu vou resolver um problema X. Eu vou resolver esse problema. Porque empreender é solucionar. É trazer a solução para alguém. Não, eu vou resolver esse problema aqui para as pessoas. As pessoas precisam de estar com a sobrancelha feita. Aí você foca nisso inicialmente, no dia 1. De repente, no meio do caminho, ou você pode se apaixonar por uma técnica, ou de repente você tem uma meta pessoal de ter tantos X de faturamento, aí você já vai esquecendo o cliente já vai ficando não sei onde. E aí você só vai fazendo o que você quer. Eu não gosto de fazer com linha, eu prefiro fazer com pinça. Aí você não quer saber o que o cliente prefere, você foca no que você gosta. E é isso que eu acho que as pessoas se perdem. Exato. E aí, assim, eu não gosto de café moído, então eu só gosto de café em grãos. E aí eu te dou um problema. Eu te entrego um problema. Sim, café em grãos é muito mais adequado, você vai ter aromas voláteis na sua casa, você vai moer na hora, você vai ter consciência de que é um grão de verdade, tudo isso, muito bom. Mas, você falou, é difícil. Se para sua rotina é difícil, eu sinto muito, mesmo que eu ame café em grãos, eu tenho que proporcionar para o cliente aquilo da melhor forma, com facilidade. Exato. Então, assim, eu trago um café enxergar o contexto desse cliente, né? Entender, porque vai ter sim aquele cliente que ama todo o processo, a jornada de fazer, acordar mais cedo e sentir, ouvir o barulho. Tem gente que gosta, né? Então, assim, a gente vai ter que pensar no meu cliente e nas personas, né? Ô, Ana, mas você trouxe umas anotações aí, um material. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Trouxe. Na verdade, assim, para falar de planejamento, eu trouxe 2 metodologias. Uma que pode ser usada para uma fase mais inicial do negócio. Então, se você tem um negócio e ainda não fez nenhum tipo de planejamento e ainda está um pouco mais perdida,
eu usaria uma metodologia que se chama House Strategy, que é fazer o seu negócio como se fosse uma casa. Então, uma estratégia de casa mesmo. Tem um telhado, que é o objetivo principal, os pilares, que são no que a empresa se apoia, e a base, né? Qual que é o fundamento dessa empresa. Então, assim, se você for buscar por essa estratégia, por esse planejamento, você vai encontrar facilmente na internet. E aí você coloca ali dados do seu negócio para poder te gerar um plano, uma estratégia em relação ao seu objetivo principal. E o segundo modelo que eu trouxe são os OKRs, né? Que eu acho que você deve estar mais familiarizada. Que é você ter esse resultado-chave, né? Qual que é o seu objetivo? A Lu tinha falado também, né? A Larissa já me perguntou, o que você quer? Tranquilidade, mas como você vai chegar? Então, assim, os OKRs, já para alguém que está aí no meio do processo, né? Ou já fez essa estratégia da casa, né? De arrumar a casa, para poder ter resultado-chave. Então, qual que é o seu objetivo? Como você vai chegar lá? Isso é muito importante. Então, você pode procurar também por essa outra metodologia. E aí, eu visualizo assim que o planejamento ele tem que começar de uma retrospectiva. Sim. E trazendo um pouquinho para vocês da retrospectiva do Café Ateliê, que eu já fiz, eu vi que a minha estratégia do ano, alguns pontos eu não cheguei até eles por descobrir que eles não eram exatamente o que eu queria. E isso é muito interessante, a gente fazer um planejamento, a gente tem consciência do que a gente quer naquele momento, mas que ao longo do processo a gente pode ver que não é bem assim. E aí um exemplo pessoal, né? Numa meta de 2024 para 2025 era atingir todas as regiões, porque eu tenho um RP e ele pinta os estados do Brasil para qual eu vendia, enfim. E aí eu vendo muito para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, tudo para baixo do Brasil. Falei, nossa, eu acho que uma meta que eu posso colocar é vender para o Brasil inteiro. E isso não é bom para o meu negócio. E ao longo do processo eu descobri que isso não é bom para o meu negócio, porque ele me faz desfocar do meu cliente que vai me fazer um crescimento maior, exponencial, que é o cliente sudeste e principalmente o cliente local, das 3 cidades que eu falei, Itajubá, esse crescimento mais centrípeto assim, né? Exato. E aí eu penso assim, que nesse planejamento novo que eu tô construindo, que eu tô fazendo, jamais colocaria vender para todos os estados. Porque é uma loucura, na minha realidade, no meu tamanho, vender para todos os estados. Tá, eu fiz uma venda para o Amazonas. Ok, uma pequena venda. E aí pintou o meu estadinho do Amazonas. Mas isso aí é sobre mim, não é sobre o meu negócio. Exato. E aí a gente olhar também e isso, a gente né? tem muito essa questão. Eu acho que todo mundo que empreende, ele quer vender para todo mundo. É a primeira coisa que eu faço assim. Para quem você quer vender? Para todo mundo que tem dinheiro. Sempre. Eu acho que nunca ninguém me respondeu outra coisa quando eu faço essa pergunta. Eu falo, não, mas você decidiu criar uma solução. Essa solução é ideal para quem? Não, qualquer pessoa que quiser. Qualquer uma briga, eu uma já entendi. uma briga enorme. Eu falo, não, eu entendi. Você vai vender para todo mundo. É lógico que se chegar uma criança de 7 anos querendo comprar um café, ou uma de 17, de 27, de 37, de 97, nós vamos vender. Mas eu quero saber a comunicação. Você não é a Globo. Você não é a Globo ainda. Como que a gente vai fazer? Qual é a linguagem? Como que eu vou chegar nessas pessoas? Como que eu vou estudar o que elas realmente querem? Porque uma criança quer uma coisa, uma pessoa de 97 anos quer outra. Então, de tudo que você falou no primeiro bloco, é exatamente trazer um drama enorme. Mas esse foi um erro que eu também cometi no início, na hora de fazer tráfego pago. Quando eu comecei lá analista, eu fazia assim, Brasil. Tráfego pago, Brasil. Por quê? Eu falei, olha, eu atendo online. Se eu atendo online, eu posso atender qualquer pessoa do universo, inclusive. Eu podia até fazer assim, ó, planetas. Né? Falando, se fosse falar inglês, ou português, ou espanhol, ou francês. Pra mandar pra Portugal. E eu falei, aí depois você vai voltando pro seu. Você vai voltando pro seu universo. Você nem consegue atender 8 bilhões de pessoas. Você nem tem essa estrutura. Eu nem tinha. Na época eu não tinha nem infoproduto. Então, assim, era uma loucura. Mas aí depois você vai voltando pra casinha. E no meu caso, foi uma grande virada de chave quando eu aceitei o local primeiro.
Falou, ó, primeiro tem o reconhecimento aqui, quando não tá cabendo, aí você vai aumentando. Então, a gente tá igual, Mas eu acho que é bem comum acontecer isso, porque as pessoas começam com uma lojinha online, ela já coloca assim, entregamos pra todo o Brasil. Você não tem um delivery de Itajubá. Exato. Mas você tá entregando pra todo o Brasil. Eu fiz isso também com a Loba. E a gente entregou também pra vários lugares do Brasil. Porém, eu falei, gente, a gente não tem nenhuma caixa boa, que é a cara. Não tem, pra ir no correio é um drama. Então eu falei assim, vamos focar? Aí a gente fez assim, ó. Pronto. E deu muito mais certo. E por mais que hoje, até hoje, literalmente, eu vou ter que enviar 2 produtos pro Canadá, mas é exceção. É exceção. Não é a minha comunicação. Eu não preciso falar inglês e português. Entendeu? Isso mesmo. E assim, por isso que eu tô te falando, há 3 anos eu planejo melhor, mas mesmo assim tem erros crassos. Imagina, 2024 para 2025 eu virar e falar assim, quero vender para todos os estados para pintar o meu RP em todos os estados. Gente, isso não é negócio, isso é a gente, né? É a nossa E, vaidade. assim, é a nossa vaidade. Então a gente colocar isso também, essas questões. E eu gosto muito de falar sobre a vulnerabilidade do negócio, porque ele tá sempre em constante mudança, a gente tá sempre em constante mudança. E aí eu percebi, não, eu nem quero vender para todos os estados. Hoje eu estou estudando tributação para uma mudança tributária, inclusive esse é um dos pilares da minha casa, né? Como eu falei da House Strategy. E imagina, cada estado é uma tributação diferente, cada estado demanda uma coisa diferente, então eu tenho que focar em quem eu já vendo. E fora o DAI que você tem que pagar, né? De diferença de estado. Exato, é um trabalho, é um serviço muito grande dentro da empresa para fazer 2 vendas. Isso. No Amazonas. Exatamente. Então, se eu posso fazer 100, 200 vendas em São Paulo, é ali que para onde cresce o cafeteria. Minas Gerais, localmente, e na região sul, sim, tem vários clientes. Então, assim, você tem 100 vendas ali em São Paulo, aí você vai estudar a tributação de São Paulo, para fazer todo esse processo mais facilitado, para ficar mais automático. Então, assim, é toda uma logística do seu trabalho para você entregar para o Brasil todo, para Portugal, para FedEx. Com certeza. Para entregar em Portugal. O que eu queria na vida, né? Então, Eu se fazer adorei, essas questões. mas eu adorei as 2 metodologias, eu acho ótimo. A gente pode até falar um pouquinho mais da primeira, trazer um exemplo de uma empresa, sei lá, com operação menor, talvez uma pessoa que trabalhe com roupa infantil ou com doce. E essa do OKR a gente falou bastante no EPA, né? Que a Lu fez. Realmente você ter essa clareza nos seus objetivos e qual que é a chave ali para você chegar nos resultados, isso ajuda demais na hora de criar o planejamento, que você sabe com quem você pode contar, né? Ajuda bastante. E uma coisa que você falou aqui agora, Larissa, eu lembrei de um dia das mentorias do EPA. A gente eu tenho todos os meus planejamentos do próximo ano já. Depois que eu fiz o EPA, tem o meu caderninho rosa lá, que já tá tudo com todas as estratégias. O EPA foi uma mentoria que eu e o Conrado demos juntos, e a Lu participou como mentorada. E né? aí, eu lembro que você pegou e falou assim, eu falei, Larissa, eu quero abrir uma escola aqui em Itajubá. Lembra que eu falei? Lembro. Aí você pegou e virou e falou pra mim assim, mas você tem equipe? Mas você já pensou a toda... eu sei que tem demanda, tá, mas e aí? Aí eu lembro que no dia eu fiquei até com raiva. Falei, fiquei não. Falei, a Larissa, ela puxa meu tapete. Só que agora... Tira minha esperança. Mas não é, sabe assim, é que a gente não tem amadurecimento profissional. Vou falar pra vocês, eu tô 17 anos na mesma área. Já trabalhei, já dei curso fora do país, já dei curso em outros estados. E eu falei, não, aqui vai dar certo, não tem, tudo bem, não tem, mas tem público para isso? Eu lembro que você falou isso exatamente. Aí eu peguei e falei assim, poxa vida, né? Olha aqui. Só que hoje eu já vejo, foi um ano de aprendizado, ó, pra você ver. Eu tive esse último ano da faculdade, eu faço pós, eu faço cursos extracurriculares, esse ano eu devo ter feito uns 10 cursos extracurriculares para complementar a hora da faculdade. Então, eu fui em vários lugares. E eu falei assim, cara, não é fácil a estrutura. Aí você acha vários pontos de defeito. Sim. Porque aí a pessoa tá lá. Aí, agora você falou uma coisa que eu conectei. Você falou assim, eu queria mandar um negócio lá para Amazonas. Mas resolvi focar aqui. Será que esse era o foco que eu queria na época? Tal? Eu não tinha essa visão. Então, muito mais fácil eu focar no meu nicho de maior
relevância agora. Aula, pode ser uma pós aí, participar um dia de pós, que é uma coisa que eu gosto. Mas estruturar uma escola não é o que eu quero agora. Então, assim, porque a gente vai amadurecendo, demanda muito. Demanda muita estrutura. Demanda time, demanda uma pessoa que vai ser o saque da empresa, a parte burocrática. Que às vezes a gente pensa assim, eu já tenho conhecimento, que é o mais importante, a gente pensa muito nisso. O conhecimento é a chave, é o mais importante. E tem gente que precisa do conhecimento, pronto. Fit. Aí ela falou o fit que ela trouxe, porque o fit é o servir, né? Vai encaixar perfeito. Só que, na verdade, pra ter esse quebra-cabeça pronto, ainda falta um monte de peça, né? Sim. Só tem 2 encaixadas. Aí, ela falou do processo dela. Por exemplo, ela falou assim, o primeiro produto meu é o café. Tá, beleza. Fiz o café, organizei a minha estrutura da empresa. Depois ela falou assim, aí depois eu fui estudar o público. Ok, estudou o público. Aí depois ela entendeu que o foco dela é um foco único. Um produto só. E às vezes a gente, quando é empreendedor, a gente quer abrir a perna pra fazer todos. A primeira mentoria que eu fiz com a Larissa, eu cheguei com 10 ideias. Foi. 10 Não, a gente que é empreendedor, a gente tem muita ideia. Eu tenho um portfólio enorme de serviços. E aí, assim, numa outra consultoria também, do meu próprio Instagram. E hoje ele tá um pouco mais ajustado, porque eu tô me controlando, assim, eu fico tremendo, porque eu quero postar Mas é um casamento, multipotencial. O multipotencial, ele tem muita dificuldade. Muita dificuldade. E aí, a gente focar no produto e trazer mais clareza, vende mais e vende melhor. Não é só vender mais, é vender melhor. Porque uma venda no Amazonas me deu um trabalho tão grande. A gente logo não vai lá, só vai o Correios. Aí o Correios é uma dificuldade imensa de trabalho, enfim. E então, realmente a demanda que te gera uma venda tão fora do seu lugar é tão grande que te dá um prejuízo. Exatamente. Então, você trazer para a realidade o que, na verdade, vai expandir, vai crescer e vai te dar menos trabalho. Exatamente. E aí, o multipotencial que eu sou, e aí eu falo assim, foquei em um produto, sim, tô falando do cafetelier, da casa que eu construí e dessa estratégia que é planejamento tributário em relação ao B2B, em relação à expansão local, inicialmente, e para estados próximos, dos quais eu já tenho bastante relacionamento. Mas eu faço casamento também, eu tenho um carrinho para eventos. E aí, ontem deu uma surtada, assim, conheci uma pessoa, uma influencer de casamentos, eu falei, gente, ela pode divulgar, eu posso fazer casamento em todo lugar do planeta. Falei, calma, para, não. Volta, vamos pensar. Porque não dá pra fazer casamento e fazer a minha casa. E aí, é isso que a empreendedora que tá assistindo, o empreendedor que tá assistindo, pode colocar no seu negócio. Porque, sim, a gente quer abrir vários serviços, vários pontos, porque a gente tem potencial para isso. Então, você falou café, pode ser cafeteria, pode ser serviço de coffee break em evento, serviço de casamento, de eventos sociais com stand, de apresentação. E isso é um momento, até pra gente ir pra reta final aqui, esse momento que você tá é legal e serve, tem uma matriz BCG, que é legal de você pegar tudo isso que ela acabou de falar. Por exemplo, ela pode pegar todas essas ideias, que ela tá lá na IA conversando, né? Eu gosto da Cloud, tem gente que gosta do ChatGPT. Eu posso falar assim, faz uma matriz BCG pra mim. Matriz BCG, anota aí depois. E ele vai falar assim, ó, por exemplo, talvez o carrinho é o abacaxi, talvez ele é a estrela. Então é legal, porque quando você traz todos os elementos, isso me ajudou muito, porque... assim como a Ana e a Lu, eu também já passei e passo ainda por fases de ter muitos produtos, porque a gente gosta mesmo de ter uma esteira de produto, mas tem hora que a nossa esteira, sem ter time, sem ter equipe, sem ter audiência às vezes, ela vai ficando cansativa e longa, extensa demais. É tipo um restaurante que tem um cardápio imenso, e aí ele tem que ter estoque de tudo, tem que ter chefe que saiba tudo, cada cliente pergunta uma coisa, o garçom novo não sabe do produto. É muito mais dramático do que um McDonald's. Do que quem tem assim, ó, aqui é só macarrão, você escolhe os molhos e pronto, né? Uma coisa bem enxuta, tipo Subway. Então, uma dica para finalizar aqui que eu acho que a gente pode ajudar você com planejamento. Você pode pegar as 2 sugestões que a Ana trouxe, coloca lá na IA, fala, olha, 2026, o meu objetivo maior é esse, me ajude a fazer um planejamento ou usando a metodologia OKR, ou usando a House Strategy, ou se você não souber escrever isso, pode colocar metodologia, planejamento de estratégia da casa.
porque eu acho que ele vai criar para você e a partir dali, se você não souber muito do seu negócio, fala assim, ô Iá, me fala o que você precisa saber do meu negócio para você me ajudar mais. E aí ele mesmo cria as perguntas, você vai respondendo e ele vai criar o seu planejamento para 2026 da melhor maneira. Agora, o grande segredo é ter alguém para ajudar a executar, né? Exatamente, gente. Porque não adianta você fazer o plano mais lindo do mundo e ficar só no plano. Tem que fazer ativar. as ativações. Eu gosto também de trabalhar trimestralmente. Então, até esse planejamento do ano passado, que eu percebi que estava um pouco errado, do ponto de vista do que é melhor para o cafetelier, não do ponto de vista errado, né? Porque, óbvio, que você também pode estar querendo entregar para todo o Brasil, pode estar querendo fazer coisas para fora. Tá em outro momento. Tá em outro momento. Mas fazer esse review eu faço trimestralmente, mas que seja mensalmente, trimestralmente, semestralmente, mas você tem que olhar para isso. E a sua metodologia do visual, do Canva, de planejamento, é muito legal, porque tá no seu celular, você olha sempre. Então, a todo momento você tem que revisar, isso deu certo, isso deu errado, para onde que eu vou, não, eu acho que agora é para cá e para lá. Então, assim, a rota, ela tem que ser sempre atualizada. Sim. De acordo com o mercado, de acordo com a gente também, porque eu acho que um pilar da minha casa hoje sou eu. Sim. E isso que você falou, eu acho que o pilar da sua casa é você também. Sim, se você fez exatamente. 10 cursos para aprender coisas diferentes, não é só para sua empresa. Não, é um desenvolvimento pessoal muito grande. Eu acho que, assim, um pilar da minha casa sou eu. É por isso que a gente faz podcast, é por isso que a gente corre atrás de leituras, de novos cursos, de mentorias, de estar próximo de pessoas que te elevam, né? Sim. Então, assim, o pilar da minha casa sou eu. Então, para qual caminho que eu vou que eu posso me levar junto? Sim. Porque também não dá para se desviar muito do que a gente né? Com certeza. Ô Lu, e para finalizar, qual mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes para 2026? Gente, 2026 tem que ser o ano de vocês. Adapte-se às mudanças, que tem muitas mudanças que vão vir para esse próximo ano, mas planeje e ponha em execução. Ação é a palavra de 2026. Para você, Ana? Para mim, 2026 vai ser um ano da calmaria, até porque é isso que estão prevendo. Vai ser um ano de muita mudança em relação às estratégias digitais, à comunicação. E eu acho que para 2026 eu sugiro um branding que revise muito que a sua marca não é o que o cliente quer, ele quer o momento. Então, faça acontecer bons momentos, boas relações, porque é isso que vai ser muito, muito importante em 2026. Legal. E eu quero agradecer. Acho que vocês falaram tudo, que é o que eu desejo também. Quero agradecer vocês que estão aí do outro lado. Agradecer a Lu, que conseguiu vir para fechar com chave de ouro. Tem que fechar o porque ano, ela faz parte, né, dessa virada nossa aqui. Apesar desse ano ela não ter conseguido vir em muitos episódios. Foi um ano mas ela estava nos bastidores, né, Lu? Sim. No burocrático, no financeiro e várias outras coisas. Então, às vezes, quem vê corre não vê, né? Tudo que tá acontecendo. Quem vê foto não vê filme. Agradecer a Ana, que trouxe esse tema super bacana e todo esse conhecimento. Muito obrigada. E, claro, os nossos apoiadores, porque sem eles, esse ano não teria sido, sem eles, né? Esse ano não teria sido tão rico para nós. Então, um beijo especial aí para Carol da Conceito Interiores, Maurício, ótimo ano para vocês. 2026 também vai ser o ano Conceito. Temos também que agradecer Ana Júlia e o Renan lá da Sunicor. Também vai ser o ano da vida deles, porque vai vir o nascimento do Miguel, primeiro filho. Primeiro filho vai mudar tudo. Mais um coraçãozinho aí para vocês amarem muito, um coraçãozinho azul aí para vocês. E também, claro, a Elis do Vila, que cresceu muito esse ano, né, com a sua segunda empresa, que é a Royal Parma. E o Vila também cresceu demais na parte de eventos. Ela tem uma esteira de produtos também maravilhosa e a gente é muito grato. E agradecer você, ouvinte, né? Sem vocês não tinha nada. É tudo por vocês. Esperamos que a gente tenha feito pelo menos um pouquinho de diferença na vida de vocês. E, gente, feliz 2026. Feliz. E obrigado, Glauber, também. Glauber. Que tá aí do outro lado, editou os vídeos e no segundo semestre, se não fosse ele, não tinha podcast. Exatamente. E nem é meme. Até a próxima, Até, pessoal. gente. Obrigada, Tchau. Ana. Obrigada, Lu. Tchau, tchau.